Amém, irmãos? O tema da nossa meditação dessa noite é a sabedoria lá do alto. Quando o pastor Eduardo me convidou para estar aqui essa noite, trazendo a palavra, eu então comecei a orar, pedindo a Deus direção com relação a qual seria a palavra a trazer, e o primeiro tema que veio à minha mente foi esse tema, a sabedoria lá do alto. Talvez porque nós estejamos estudando a carta de Tiago, e esse tema é um tema que está presente na carta de Tiago. No entanto, eu saí para um evento profissional, e lá eu encontrei um mentor que eu tive, uma pessoa simplesmente extraordinária. Um homem que lutou no campo profissional com os mais complicados problemas de disputa de espaço, de relacionamento, de conflito, mas ele sempre se notabilizou por ser um homem manso. Se tem uma palavra que pode conceituar o Sueli Penido, essa palavra é gentileza, cavalheirismo, mansidão. E nós, então, tinha algum tempo que nós não nos víamos, começamos a conversar alegremente sobre o passado, né? Sobre as coisas que nós tínhamos feito juntos e sobre as grandes dificuldades que ele havia nos liderado e nós tínhamos superado. E eu virei para ele e falei: senhor Eli, eu sempre fiquei encantado com a sua sabedoria. Ele falou: Almada, mas essa sabedoria eu não desenvolvi. Essa sabedoria eu recebi ela lá do alto. E é sobre esta sabedoria que ela é impossível de ser desenvolvida pelo esforço da razão que nós vamos meditar nessa noite. O nosso texto ele está em Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18. Se você quiser me acompanhar, pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18. E o texto diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Esse texto, conquanto seja um texto bastante curto, é um texto que traz em si muitos tesouros espirituais para a nossa vida. Há coisas muito preciosas aqui que nós podemos extrair e ser abençoados pela palavra de Deus a partir dessa pequena porção. Para isso, eu gostaria de começar contextualizando esse texto no livro em que ele está contido, que é o livro de Tiago, né? Então, vou fazer para os irmãos, apenas para contextualização, algumas considerações sobre o livro de Tiago. O autor é o Tiago, que também era irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, juntamente com Pedro e João. Tiago, quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos perceber que ele tem uma atuação destacada. E talvez o ponto culminante da atuação dele no livro de Atos seja o fato dele ter presidido o concílio de Jerusalém, que começou a tratar do problema da entrada dos gentios na comunidade dos santos. Mas Tiago era basicamente o líder da igreja cristã que se compunha nos seus primeiros momentos a partir da comunidade judaica. Essa epístola ela foi escrita em algum momento entre o ano 44 e o ano 62 da era cristã, que foi o período em que a igreja de Jesus em Jerusalém começou a sofrer perseguição e ela começa a se espalhar pelas circunvizinhanças e até indo um pouquinho mais longe, né? Então, é um período em que a igreja, isso é importante, era majoritariamente ainda formada
por cristãos de origem judaica. Aliás, a carta começa falando aos dispersos das 12 tribos, né? É interessante também que nós podemos ver na carta de Tiago alguns elementos de como a igreja cristã foi formada, e nós vemos que a plataforma que deu início à igreja cristã foi a sinagoga. Ele ainda chama a igreja cristã de sinagoga, ali quando ele vai expor alguns dos problemas que a igreja cristã está tendo. O livro de Tiago, ele tem a forma de literatura sapiencial. Alguns comentaristas chamam o livro de Tiago de Provérbios do Novo Testamento. Tem muita informação sobre a sabedoria no livro de Tiago, para que nós possamos ser enriquecidos pela palavra de Deus a partir do conhecimento da sabedoria que ele tem para nós. Outra característica importante do livro de Tiago é que o livro de Tiago traz em si 44 citações diretas ou indiretas do Sermão da Montanha. Tiago tinha na sua mente muito claro o ensinamento do Senhor Jesus. E ele usava os ensinamentos do Senhor Jesus de forma muito direta para lidar com os problemas do dia a dia que iam surgindo ali na comunidade que se formava, né? E o livro de Tiago, ele tem por objetivo tratar dos primeiros problemas que iam sendo identificados na comunidade cristã. Desde o começo, irmãos, a comunidade dos santos tem problemas. E Tiago, então, vai tratar de como nós podemos lidar com esses problemas e como nós podemos perseverar na fé, apesar dos problemas. Esse tema da perseverança na fé é um tema muito forte, muito presente no livro de Tiago. É perseverança na fé até que nós possamos receber a coroa da vida, né? E para nós, então, podermos garimpar o que esse texto tem de precioso, eu queria chamar a atenção dos irmãos dessa primeira frase. A sabedoria, porém, esse porém é importantíssimo para entender a mensagem de Tiago. Lá do alto o também, que é o verbo dessa sentença, é importantíssimo para que nós possamos compreender, apreender quais são os tesouros espirituais. Para garimparmos os tesouros espirituais contidos nessa pequena porção da Escritura, eu gostaria, nesse momento, meu irmão, de me ater por um instante na palavra, então, porém. Porém, é uma conjunção adversativa. Ela traz consigo a ideia de oposição, de restrição, de empecilho, de obstáculo. E o nosso texto diz, a sabedoria, porém. Então, esta sabedoria, a qual Tiago irá se referir, que é a sabedoria lá do alto, ela está em oposição a uma outra coisa, ou a uma outra sabedoria. Então, o recurso didático que Tiago usa é, primeiro, entendendo o que a sabedoria se opõe, e depois, o que ela é. São duas linhas de investigação que nós podemos explorar para que nós possamos aprender com o texto, de fato, o que a sabedoria lá do alto é. Então, este é o primeiro desafio. Oposição a quê? Para responder essa pergunta, nós devemos voltar um pouquinho no texto. Voltar para os versículos 13 e 15. O que diz o versículo 13? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Então, a que a sabedoria
lá do alto se opõe? Ela se opõe a uma sabedoria que é terrena, que é animal e que é demoníaca. O texto ele nos dá a impressão de que há duas sabedorias. E o primeiro desafio que nós, como cristãos, temos é discernir as diferenças que há entre uma sabedoria e outra. Todos nós nos julgamos mais ou menos sábios. Todos nós achamos que nós temos condição de tomar as nossas decisões. Todos nós achamos que nós sabemos o que é melhor para nós. Basta você pegar seu filho adolescente e tentar dar um conselho para ele. Falar, pai, eu sei o que é bom para mim. A pergunta é, esse eu sei o que é bom para mim se referencia na sabedoria lá do alto, ou eu sei o que é bom para mim se referencia na sabedoria que é terrena, que é animal ou que é demoníaca? Portanto, nós precisamos aprender, irmãos, a diferenciar uma coisa da outra. E para que nós possamos diferenciar uma sabedoria da outra, nós temos de nos voltar para as qualidades que essas sabedorias têm. E o texto nos ensina que a sabedoria terrena tem duas qualidades. A primeira é, ela traz consigo uma inveja amargurada. E a segunda informação é que a sabedoria terrena traz consigo um sentimento faccioso. Nós vamos notar, ao ler o texto, que Tiago é bem mais minucioso a descrever a sabedoria lá do alto. Mas, com relação à sabedoria terrena, ele nos dá apenas duas dicas sobre como ela é. E essas duas dicas, então, vão nos levar a perguntar de onde vêm essas características da sabedoria terrena. O texto, no versículo 15, esclarece que há uma outra sabedoria que não é não lá do alto. E é esta sabedoria que é classificada, então, como terrena, animal e demoníaca. Para melhor compreensão da forma com que essas duas sabedorias se opõem, devemos comparar a partir das características que Tiago lhes atribui. E Tiago vai usar o verbo, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. E depois ele vai trazer uma série de adjetivos. Então, vamos comparar as duas sabedorias a partir das suas características. Quais são, então, as características, meu irmão, da sabedoria lá do alto? Ela é primeiramente pura, depois é pacífica, é indulgente, é tratável, é plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Devemos notar que as características aqui descritas se opõem às características da sabedoria terrena, que são a inveja amargurada e o sentimento faccioso. O entendimento desse ponto, das diferenças entre as duas sabedorias, é fundamental para o desvelo deste ensinamento precioso que o Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Tiago, quer legar para mim e para você nessa noite. Então, vamos avançar no nosso texto. Para aprofundarmos nossa compreensão, vamos dar um passo atrás e perguntar ao livro de Tiago, ao texto do livro de Tiago, para que serve a sabedoria? Para que nós devemos buscar sabedoria? Por que ele inseriu no seu livro estas informações sobre a sabedoria? Qual é o problema que Tiago quer que nós possamos resolver a partir da sabedoria que vem lá do alto? E nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta logo no comecinho da carta, ainda no capítulo 1, a partir do versículo 2, quando Tiago nos diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora,
A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Tiago chama atenção de que nós encontramos diante de nós provações. Essas provações nos desafiam, essas provações causam para nós embaraços, essas provações causam em nós a vontade de desistir da fé. No entanto, ele nos estimula a enfrentar de frente as provações. E ele vai dizer também o que nós podemos ganhar ao enfrentar de frente as provações. E ele diz que quem enfrenta de frente as provações, ele se desenvolve ao ponto de chegar a ser perfeito, íntegro, em nada deficiente. Então, o texto de Tiago vai indicar que as provações nos lapidam como pessoas e como cristãos. No entanto, não basta apenas a provação para que eu e você sejamos lapidados. Nós precisamos enfrentar a provação e perseverar na fé enquanto passamos pela tribulação. E aí eu fico com frio na barriga. Aos quase 53 anos, quando eu faço uma análise da minha vida e vejo as provações que eu já passei, e penso que eu posso passar por novas provações, eu fico com uma preguiça enorme, porque passar por provação dá muito trabalho. Passar por provação dá muito desânimo. A gente acerta e erra ao longo da provação, a gente perde e ganha. A gente avança e a gente dá passos para trás. A provação é uma pedra no nosso sapato. No entanto, a fórmula de Deus para que nós possamos crescer na fé é perseverar na provação. Mas nós temos um recurso que nos ajuda a perseverar na provação. E esse recurso está no versículo 5. Olha o que o versículo 5 diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, para quê? Para quê, irmão? Para passar pela provação. Olha onde a sabedoria entra na história. Como um recurso de Deus para mim e para você, para nos instrumentalizar, para que nós possamos passar pela tribulação. Porém, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E aqui Tiago é enfático. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Portanto, nós temos diante de nós, querendo ou não, provações. E nós teremos de enfrentar estas provações. E nós sabemos que enfrentar e superar as provações nos lapida enquanto pessoas e nos leva a ser parecidos com Jesus, porque quem é verdadeiramente perfeito, íntegro e nada deficiente é Jesus. Então, à medida que eu avanço na provação, eu fico mais parecido com Jesus. Mas eu não preciso me desesperar, porque eu tenho um recurso lá do alto, que me é concedido por Deus, para que eu possa passar pelas provações. Então, é neste contexto que a sabedoria lá do alto ela entra na carta de Tiago. Tiago inicia sua carta nos chamando a atenção para a necessidade de valorizarmos as provações da fé como sendo a oportunidade de preservarmos até que cheguemos a ser perfeitos, íntegros e nada deficiente. Tiago leva em consideração que os leitores da carta já tiveram suas experiências pessoais com Cristo e receberam a bênção da salvação. Eles já têm a fé. A fé já lhes pertence. O que eles precisam fazer agora é perseverar na fé, enquanto passam pela tribulação. E ele vai, então, tratar a fé,
a bênção da fé em Deus como o maior tesouro que nós possuímos. Um tesouro tão precioso que até o que eu preciso para vencer, eu obtenho a partir dele. Porque se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. A fé vem antes da sabedoria. E essa sabedoria que desce lá do alto, desce porque eu pedi com fé. O primeiro ativo, o primeiro tesouro que nós recebemos quando nós encontramos com o Senhor Jesus é a fé. E a partir da fé, nós podemos ter acesso à sabedoria lá do alto. No entanto, para que possamos dar continuidade à caminhada cristã, nós temos de enfrentar as provações. Para então confirmar pela perseverança os benefícios que a salvação tem para nós, que, em última análise, é nos dar acesso à vida eterna e fazer com que nós sejamos parecidos com Jesus. Ser parecido com Jesus, esse é o desafio, essa é a meta. Mas também não é só isso, como eu disse. Olha o que Tiago vai falar. Sabendo o tamanho do desafio proposto, o autor da carta sugere aos seus leitores que busquem de Deus a sabedoria. Vejamos os versículos 5 e 6 mais uma vez, só para ficar bem marcado nas nossas mentes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Antes de nós avançarmos no contraste entre as duas sabedorias, irmãos, eu queria enfatizar, eu queria bater numa tecla que é muito importante para nós. A sabedoria lá do alto não é adquirida pelo simples exercício da razão, como postula a filosofia secular, que busca o conhecimento da verdade pelo exercício da razão. A sabedoria lá do alto definitivamente não pode ser alcançada pelo exercício da razão. A sabedoria lá do alto é um dom de Deus, é um presente de Deus para quem pede com fé. A sabedoria lá do alto, meu irmão, é uma dádiva. Uma dádiva só para os humildes. A sabedoria, ela tem uma pegadinha, que à medida em que eu vou estudando a sabedoria terrena, a sabedoria deste mundo, a sabedoria que é buscada a partir do exercício da razão. Eu vou estudando e vou aprendendo as coisas e parece que vai surgir uma soberba do conhecimento. E enquanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico com as informações e mais soberbo eu vou ficando pelo conhecimento. A sabedoria lá do alto, como ela não é conquistada por esforço da razão, ela é algo que é conquistado apenas pelo humilde. E só o humilde pode se beneficiar dela. O nosso texto diz que a todos dá liberalmente, a todos que pedem com fé. Portanto, é um dom, é uma graça, é um presente para os humildes. Voltando ao texto, a primeira função da sabedoria já está descrita e ela tem por objetivo nos ajudar a preservar na fé até que cheguemos a ser perfeitos e íntegros e nada deficientes. Mas há um outro benefício, irmão, da sabedoria e da perseverança na fé, que vai estar no versículo 12 do capítulo 1. Olha o que o versículo 12 diz. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, além de ser perfeito, íntegro e nada deficiente, quem persevera recebe a coroa da vida. Ninguém, ao ser tentado, versículo 13, diga, sou tentado por Deus,
Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja que quando Tiago avança no texto, ele vai mostrar uma outra aplicação da sabedoria, que é vencer a cobiça e a tentação. Porque duas coisas podem, segundo Tiago, nos levar a fracassar na fé. Um é a provação, o outro é a tentação. A provação é feita pelas dificuldades da vida, pelas pedras no caminho, pelas dores, pelas perdas, pelas faltas, pelas perseguições. A tentação não. A tentação é feita quando algo que coexiste em nós, a nossa natureza caída, que coexiste com a nossa natureza redimida, a nossa natureza caída quer espaço. E há, então, a cobiça opera no sentido de obter espaço para a natureza caída. E aí, se eu der espaço para a natureza caída, eu não persevero na fé. Tem um duplo desafio, e Tiago vai colocar duplo desafio. E aqui é muito importante. Olha como é importante para nós entendermos por que a sabedoria terrena está em oposição à sabedoria do alto. Olha a importância do versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Irmãos, quais são as duas características da sabedoria terrena? Hein? Inveja ressentida e espírito factioso. São os filhos da cobiça. Olha que coisa interessante, irmãos. A cobiça quer para si o que não é seu. Ela quer secretamente para si o que não é seu. Ela olha para a mulher do próximo, para o homem do próximo, para a riqueza do próximo, para a posição do próximo, para a inteligência do próximo, para saber, e quer para si, só que não pode falar para ninguém. Não pode falar para ninguém. E de repente uma sabedoria se apresenta. Eu sei como você conquistar o que você quer. Eu sei como fazer você conseguir seus objetivos sexuais. Eu sei como fazer para você conseguir os seus objetivos financeiros. Eu sei como fazer para você conseguir os seus objetivos de sobressair sobre os demais. Eu sei como fazer para você ter poder. Vê que há uma sabedoria aí. Há uma sabedoria aí. Ela só não é a lá do alto. Ela é terrena, ela é animal, ela é demoníaca. Porque ela está a serviço da cobiça. Evoluindo em sua argumentação, o apóstolo observa que a nossa perseverança na fé passa não apenas por superarmos as provações, como também por vencermos o pecado. Para isso nos informa como o pecado surge em nós. Segundo Tiago nos ensina, o pecado surge da tentação produzida em nós por nossa própria cobiça. No versículo 15 diz que a cobiça dá à luz o pecado e o pecado consumado leva à morte, nos leva ao fracasso. Esta é uma informação aterradora, irmãos. Ela tem por objetivo despertar em nós aversão ao pecado. Ao tempo que Tiago nos informa isso, ele lança os fundamentos para que possamos entender como a sabedoria terrena opera. O nosso texto afirma que a sabedoria terrena caracteriza-se por operar estimulada pela inveja amargurada e pelo sentimento factuoso, que são filhos da cobiça. Ora, é imperioso que notemos que essas características são frutos naturais da cobiça. Cobiçar significa querer para si secretamente o que não é seu. Em outras palavras, quando agimos para fazer o desejo da cobiça, naturalmente nos tornamos invejosos e, ao buscarmos satisfazer o desejo secreto do nosso coração cobiçoso, nos indispomos com quem é prejudicado por nossas ações, e daí surge o sentimento faccioso, o sentimento de divisão, o sentimento de sectarista, surge da cobiça. Mas a cobiça tem uma sabedoria poderosa a seu serviço, assim como a fé.
E ambas estão ao nosso alcance. Uma pelo exercício da razão e por dar vazão aos sentimentos cobiçosos, e outra por exercício da fé. Assim, a divisão e o surgimento de facções, por melhor dizer, são uma consequência natural e esperada da sabedoria terrena. Esta constatação fica claríssima ao perguntarmos ao texto como a sabedoria terrena opera. Recebemos como resposta que, motivada pela inveja amargurada e pelo sentimento faccioso. Estas são as forças motrizes da sabedoria terrena. Assim, irmãos, ponto central para a compreensão da sabedoria lá do alto, podemos entender que a meta da sabedoria terrena é obter para cobiça o que ela pede. Quando o nosso eu está no trono da nossa vida, vivemos para satisfazê-lo. O mesmo ocorre quando Cristo está no trono. No primeiro caso, nos servimos da sabedoria terrena para alcançarmos nossos objetivos. No segundo, da sabedoria lá do alto. Por dar vazão aos sentimentos deploráveis produzidos pela cobiça, Tiago classifica a sabedoria que lhe está a serviço de terrena, animal e demoníaca. Muitas vezes é a nossa sabedoria de estimação. Mas Tiago a classifica de terrena, animal e demoníaca. A sabedoria lá do alto, por sua vez, opera de forma diametralmente oposta à sabedoria terrena. Ela é fundamentalmente altruísta, nunca é egoísta. Ela produz o bem, nunca o mal. Ela é uma dádiva de Deus para nós. Entendidos os contrastes assinalados pelo autor entre a sabedoria terrena e a sabedoria lá do alto, resta-nos entendermos adequadamente como a sabedoria lá do alto opera. Nós já sabemos as diferenças. E agora? Como funciona a sabedoria lá do alto? Vamos voltar para o nosso texto. Tiago 3:17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Ao começar a qualificá-la, o texto nos informa que a sabedoria se notabiliza por ser primeiramente pura. O que Tiago tinha em mente quando ele diz que a sabedoria lá do alto é primeiramente pura? A palavra grega empregada aqui é agnos, e pode ser traduzido como santa, limpa de sensualidades, respeitável, pura de todas as faltas. É pura por jamais operar com segundas intenções. Sabe aquela criança que a gente fala assim, Joãozinho é tão puro, Joãozinho é tão sem maldade, Joãozinho é tão sem segundas intenções. A sabedoria lá do alto, ela é primeiramente pura. A característica de pureza coloca a sabedoria lá do alto claramente em oposição aos intentos da cobiça, que são sempre poluídos e sujos. Devemos lembrar que os desejos clássicos da cobiça estão relacionados com sensualidade, poder, vontade de sobressair e riquezas para serem esbanjadas em luxúrias e prazeres. O que a sabedoria terrena busca polui. O que a sabedoria lá do alto busca nos purifica. Ela é primeiramente pura. Além de pura, ela é pacífica. Ora, das características da sabedoria terrena é o espírito faccioso, é criar facções, criar grupos, criar nós contra eles, criar divisões, separar o melhor para mim e o resto para o outro. Isso gera guerra, gera contenda, gera conflito. Mas a sabedoria lá do alto, ela é pacífica. As exigências da cobiça muitas vezes conduzem à guerra,
as da verdadeira sabedoria e a paz. A palavra grega empregada para paz aqui é erenikos, e pode ser traduzido como pacífico, tranquilo, sereno, soelipenido, cavalheiro, gentleman, generoso, manso. Todo mundo com a faca no dente para brigar com ele, ele tranquilo, com a palavra de ânimo, pacífico. A ideia de eirenikos é a ideia de um atributo de alguém que leva a paz aonde vai. A paz vai com ele. Ele chegou, ele vai pacificando, vai pacificando. A próxima característica apontada por Tiago é indulgente. A palavra grega empregada é ipieis, e pode ser traduzida também como conveniente, equitativo, apropriado, íntegro, suave, gentil. Ele é gentil. Pessoa que adquiriu de Deus a sabedoria lá do alto é gentil. A gentileza passa a fazer parte do seu modo de viver. Tratável. A palavra grega empregada é eupeites, e pode ser traduzida também como disposto a ceder. Muitas vezes, quem tem a sabedoria lá do alto é criticado porque cede muito. E é aconselhado a ceder menos. Mas quem tem a sabedoria lá do alto é disposto a ceder. Parece que é facilmente persuadido. Por quê? Porque ele não coloca as facas nos dentes, nem saca os seus revólveres. Parece complacente. Mas a sabedoria lá do alto também, ela é plena de misericórdia. Tem a sensibilidade de comover-se com a dor do outro, mas não apenas comover-se. Ela se comove e faz alguma coisa para ajudar. Ela é plena de bons frutos. Quando você vê uma pessoa que tem a sabedoria lá do alto, você reconhece a sabedoria lá do alto nela. Pelo que ela faz. Muito mais do que pelo que ela diz. Porque a ideia de frutos relacionado a ações é a ideia central para a compreensão do livro de Tiago. Ele vai aplicar a ideia de frutos à fé, assim como ele aplica a ideia de frutos à sabedoria. Portanto, quem tem a sabedoria lá do alto, age a partir das características que estão aqui descritas. É imparcial, não se deixa conduzir pelos sentimentos ou por desejar vantagens pessoais, visa sempre a justiça. E, finalmente, irmãos, a sabedoria lá do alto é sem fingimento. A sabedoria lá do alto é autêntica, ela é verdadeira, ela é absolutamente confiável. Ao terminar a descrição de como a sabedoria lá do alto opera, Tiago enfatiza o resultado esperado da ação da sabedoria do alto. Qual que é o resultado esperado para quem tem todas as características? Ele diz, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A ideia de paz é importantíssima na cultura hebraica. Se nós pegarmos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver que toda a bênção tem paz no meio. E toda saudação tem paz no meio. A paz no Antigo Testamento, ela vem da palavra shalom e significa estar em paz quem está com sua vida em ordem. Quem tem problema de saúde não está em paz, está agoniado pelo problema de saúde. Quem tem problema financeiro não está em paz, está agoniado porque tem de pagar a conta. Quem está com relacionamento bagunçado não está em paz porque viver em conflito deixa a gente sem paz. E essa paz é a paz que coloca as coisas em ordem. Eu estou em paz porque eu não estou brigando com ninguém. Eu estou em paz porque a minha saúde está em ordem. Eu estou em paz porque as minhas finanças estão em ordem. Tudo o que eu posso fazer para manter a ordem, eu faço. E por isso eu estou em paz. Eu sei o valor da desordem para uma vida ruim. E sei o valor da paz para uma vida boa. E, portanto, eu opero em benefício da paz. A sabedoria lá do alto é a sabedoria
que opera em benefício da paz. Irmãos, agora eu parto para as nossas conclusões. Para concluir, resta-nos fazer uma pergunta. Qual foi a intenção pastoral de Tiago ao incluir na sua carta essas informações sobre a sabedoria? O que ele buscava? O que Tiago queria produzir por intermédio do Espírito Santo em mim e em você, a partir disso que ele escreveu na sua carta? Quando nós, reunidos como igreja, estivéssemos abrindo e estudando sobre a sabedoria lá do alto, qual era a intenção de Tiago? O que deveria acontecer em nós? O que deveria acontecer na nossa mente? O que deveria acontecer no nosso coração? A partir do momento em que nós tivermos acesso, como estamos tendo agora, a essa porção da Escritura. Eu acho que a resposta está em Tiago 3,13. Quando ele faz uma pergunta provocativa aos seus leitores: quem dentre vós é sábio e inteligente? Olha o desafio. Quem dentre vós, vocês estão querendo resolver o problema da igreja. Nós estamos com um problema da igreja, que é os líderes da igreja agindo em favor dos ricos e deixando os pobres para trás. Está tendo um tanto de fofoca na igreja, está tendo briga, está tendo gente querendo usar a igreja para benefício próprio, está tendo essa confusão toda. Como é que vocês acham que vocês vão resolver esse negócio todo? E aí ele faz uma pergunta: quem dentre vós acha que é sábio e inteligente? E a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para mim e para você nessa noite é assim: você acha que você é sábio e inteligente? Agora nós já temos elementos da palavra de Deus para responder essa pergunta. Você acha que você é sábio e inteligente? Nós precisamos fazer uma autoavaliação. Nós sabemos que existem duas sabedorias, uma é terrena, a outra é lá do alto. Qual é a sua? Se você entrou aqui na igreja, ouviu isso tudo e foi para casa e não pensou em nada, vai servir de quê? E a pergunta que Tiago quer fazer para você, a pergunta que o Espírito Santo quer fazer para você é: você acha que você é sábio e inteligente? E ele vai, então, exortar: mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. Meu irmão, nós precisamos fazer uma avaliação das nossas obras para saber se a nossa energia motriz, se a nossa sabedoria é a terreno lá do alto. Isso está expresso nas suas obras. Está expresso nas minhas obras. Note que Tiago faz uma diferença entre a sabedoria e a inteligência. A sabedoria, contudo, na minha visão, é mais importante porque a sabedoria vem antes da inteligência. Eu estava refletindo com isso, a sabedoria vem antes da inteligência, pastor. Porque a sabedoria está relacionada ao conhecimento do bem e do mal. E eu posso usar a inteligência para o bem e para o mal. E a sabedoria que fala: use para o bem. Portanto, a sabedoria precede a inteligência. Nós temos pessoas inteligentíssimas que aplicam de forma absolutamente inadequada a sua inteligência. Mas quando o inteligente é antissábio, ele sabe o que fazer com a sua inteligência. Todos precisamos de sabedoria para decidirmos a utilização que daremos à nossa própria inteligência. Todos nós somos inteligentes, mas nós podemos usar a nossa inteligência de muitas formas. E a sabedoria terrena vai te dar muitas sugestões de como usar a sua inteligência. Todas elas em favor da cobiça. Podemos usar nossa inteligência, irmão, para o bem e para o mal. A sabedoria lá do alto nos ensina a usar a nossa inteligência exclusivamente para o bem. A sabedoria terrena, nem sempre. Se fazer o bem, tirar algum proveito, às vezes, ela vai te ensinar a fazer o bem. Eu queria então, para poder testar um pouquinho se o que nós estamos estudando aqui está coerente, buscar um livro de apoio, um texto de apoio no Antigo Testamento, Provérbios 2, 1 e 12. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, se fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento
alçares a voz, se buscares sabedoria como a prata e como tesouro escondido a procurares. Por isso eu comecei falando que tinha um tesouro escondido nesse texto para mim e para você. Por causa aqui da afirmação de Provérbios 2. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guiará, e a inteligência te conservará, porque estará sendo bem usada, para te livrar do caminho mau e do homem que diz coisas perversas. A sabedoria lá do alto, meu irmão, livra a mim e a você do caminho mau. Ela nos preserva no caminho do bem. Voltando para o nosso texto, com essa pergunta, quem dentre vós é sábio e inteligente? Tiago está estimulando os seus ouvintes a refletir se são de fato sábios e inteligentes. Todos temos a tendência de nos julgarmos um pouco sábios e inteligentes. No entanto, é preciso sabermos de qual sabedoria dispomos, se da terrena ou se lá do alto. Devemos mostrá-la com mansidão de sabedoria e com condigno proceder das nossas obras. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre com sabedoria. Não! Mostre com mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria. A marca distintiva da sabedoria lá do alto é a mansidão. Mostre com mansidão de sabedoria. É surpreendente a palavra mansidão acompanhar a sabedoria lá do alto, dando a ela seu elemento distintivo. A palavra grega utilizada aqui para mansidão é plautes, e pode ser traduzida também como gentileza, bondade de espírito e humildade. O Soeli, que é esse senhor que eu me referi, chama Eli. O profeta Eli o nome dele é escrito com E. E-L-I. E tem um Eli na genealogia de Jesus que tem o H. H-E-L-I. O dele é com H, Eli com H. Então, toda vez que ele vai falar o nome dele para alguém escrever, ele fala assim, Eli com H de humilde. A palavra que ele usa para salientar o Hzinho do nome dele é humilde. Você já pensou nisso? Diante da provocação, você é manso ou se revolta? Você permanece firme na fé ou titubeia diante da provação? Você reage com agressividade ou com calma quando é instado ou instigado? Essa é uma questão muito séria, meu irmão. Ela tem tudo a ver com a nossa capacidade de perseverar na fé, de guardar a nossa carreira e de receber a coroa da vida. Nós podemos ser traídos, meu irmão, por aquilo que pensamos de nós mesmos. A sabedoria terrena vai emitir opiniões sobre nós que são enganosas. Olha o que diz em Provérbios 1:32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quem embarca nos conceitos da sabedoria terrena fica com uma impressão de bem-estar enorme, mas está caminhando para a perdição. Olha o que diz em Romanos 12:3, meu irmão. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Portanto, a sabedoria lá do alto, o portador da sabedoria lá do alto é uma pessoa encantadora, gentil, generosa, cavalheira, amável, amiga.
Ela revela no que faz o que crê e torna-se cada dia mais parecida com Jesus. Ela persevera até receber a coroa da vida. Meu irmão, eu queria terminar com uma breve oração. Senhor, a Tua palavra nos ensina o valor da sabedoria lá do alto e diz que todos que te pedem com fé, em nada duvidando, a recebem. Tem misericórdia de nós e abra os nossos olhos para que possamos contemplar e entender o tamanho dessa bênção. Ensina-nos a orar por aquilo, Senhor, que verdadeiramente tem valor eterno. Em nome de Jesus. Amém. Amém.